Olá, olá, querida Mãe pela Graça, seja bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso podcast com a temática Mãe não pode ficar doente, mas fica. Você já deve ter ouvido essa frase, né? Mãe não pode ficar doente. Acontece que a gente fica doente e algumas de nós ficam muito doentes. E eu convidei uma querida irmã aqui para compartilhar o testemunho dela, a Débora Jolie, que tem passado por uma fase difícil na vida dela. A vida dela não se resume a isso, é claro, mas hoje é sobre isso que ela vai falar conosco aqui. Seja muito bem-vinda, querida Débora. Imagina, obrigada, Gi. É um prazer muito grande estar aqui e poder compartilhar um pouquinho das minhas vivências, da minha história e daquilo que Deus tem feito na minha vida com seus ouvintes. É um prazer ter você aqui. Bom, Débora, contar para as ouvintes que a gente se conhece só pela internet por enquanto, né? A gente tem que marcar o nosso E há muito café. pouco tempo, Por né? pouquíssimo tempo, gente. No início desse ano, a Débora mandou uma mensagem, né? Depois de um episódio que ela ouviu do podcast, assim, super querida, me encorajando, né? Sobre o episódio que ela tinha ouvido, falando que Deus tinha falado com ela. Ela compartilhou um pouco dela, tão querida, e eu comecei a seguir ela, assim, né? Eu gostei muito do que ela estava compartilhando ali. E aquela, sabe quando vai aparecendo as bolinhas dos stories, as primeiras? A Débora se tornou uma das primeirinhas que eu via por lá, comecei a compartilhar as coisas que ela estava compartilhando. E uma das coisas que ela tem compartilhado, né, Débora, é a respeito dessa luta que você tem passado contra o câncer, né? Mas antes da Sim. gente entrar nesse assunto hoje, eu queria que você apresentasse um pouco mais da tua vida, da tua família, né, do teu ministério, do que você faz e o que te trouxe para nossa gelada Curitiba. Vamos lá. Bom, meu nome é Débora, eu sou mãe de 3 filhos. Meu filho mais velho se chama Isaac, tem 9 anos. Aí eu tenho o Gael, tem 4 anos, e a Joana, que tem 1 ano e 9 meses. Eu sou casada com o Carlos já faz 15 anos e nós dois somos advogados por formação, exercemos um pouquinho a profissão e hoje já não exercemos mais. Depois da maternidade eu não consegui retornar para a advocacia e o meu marido fez uma curva bem grande assim na vida e hoje ele é pastor presbiteriano. E a gente veio para Curitiba, a gente está aqui há mais ou menos 2 anos e meio. A gente veio para plantar uma nova igreja aqui em Curitiba. Então, diante de tanta mudança assim na nossa vida, em 2013 meu marido foi para o seminário em Campinas, e de lá a gente foi para Jaguariúna, que é uma cidade da região metropolitana de Campinas, e a gente serviu a igreja presbiteriana Passo de Vida lá por 8 anos. E depois, em 2022, a gente percebeu que Deus estava nos trazendo para Curitiba e viemos então, né, obedecendo a esse chamado, para plantar uma nova igreja aqui. E desde 2023, então no início de 2023, a gente está envolvido, participando do projeto de plantação da Igreja Presbiteriana Ático, aqui em Curitiba. Para quem conhece assim, um pouquinho desse ambiente de plantação de igreja, sabe o quanto isso demanda, né? Mexe, envolve a família toda, né? De certa forma. E então a gente mudou no finalzinho de 22 e no começo de 23 a gente começou, né, os trabalhos e tudo mais. E junto com todo esse alvoroço, eu descobri a gravidez da Joana. A Joana sempre esteve nos nossos planos, mas não exatamente para 2023, Junto com o início da plantação. junto com a plantação. Mas foi um presente, né, de Deus para nós. E, claro, precisamos ali de alguns ajustes na rotina e tal, mas, assim, a vida é caótica acontecendo. E logo depois de um aninho dela, mais precisamente em novembro de 2024, eu fui diagnosticada, então, com um câncer chamado linfoma de Hodgkin. E iniciei meu tratamento ali em dezembro e finalizei, com a graça de Deus, as minhas sessões de quimioterapia
há cerca aí de 20, 30 dias, mais ou menos. Que linda. E esse É isso, nossa trajetória. nossa, é uma trajetória com algumas curvas, como você falou, né? Algumas curvas Sim, inesperadas, né? E foi esse final da quimioterapia que foi bem especial, né? A gente já vai chegar lá para você contar para nós, gente. Esse testemunho é sim, bem bonito, assim, de como Deus mimou ela nesse finalzinho, né, Débora? sim. Coisa linda de Deus, assim, né? Mas com certeza foi extremamente difícil, né, para você descobrir esse diagnóstico, né, foi em novembro final do ano passado, né, Foi em novembro de 24, uhum. de 24, né, como que foi esse momento para você, assim, né, de buscar o diagnóstico, talvez, né, acho que é interessante saber como que foi, assim, resumidamente, né, o que que foi que te Sim, levou a buscar isso, mas como que foi isso pra você, assim, recebeu e tenho 3 filhos, sabe, esse choque de mãe, assim, né, como que foi isso pra você? muita coisa, né? Aham, Mas, assim, o que aconteceu foi que eu percebi um nódulo no meu pescoço uhum, e, e eu permaneci com esse nódulo mais ou menos uns 8 meses, empurrando com a barriga, literalmente. E aí, final de agosto, eu estava em São Paulo numa conferência de plantadores de igreja e eu estava num momento assim de intervalo lá, com a Joana dormindo no meu colo, e eu peguei o Instagram e fui dar aquela rolada no feed, assim, uhum, e, e eu conto isso porque assim, foi tudo de uma forma muito bizarra, sabe, que as coisas aconteceram. E aí eu vi que uma amiga, que naquela ocasião a gente não era tão próxima ainda, e ela tinha feito uma postagem que ela estava comemorando 10 anos pós o linfoma. E eu, como uma pessoa que não sou da área de saúde, totalmente leiga, eu fiz o que todo mundo diria para eu não fazer. Eu fui no Google pesquisar o que era um linfoma. E aí, a hora que eu pesquisei e vi todas as semelhanças com os meus sintomas, eu tive uma crise de choro, assim, terrível, sabe? E aí eu voltei de lá, assim, foi muito marcante, porque eu voltei de lá decidida. Eu falei, não, eu preciso correr atrás disso que está acontecendo, saber o que está acontecendo comigo. E foi muito rápido, assim, eu comecei da minha primeira consulta foi metade de setembro e já no final de novembro eu já tive o diagnóstico, então deu mais ou menos um mês e meio de investigação. Foi muito difícil, assim, para mim, eu classifico com a parte mais difícil, o início disso tudo, assim, de não saber exatamente com o que eu estava lidando, tá? uhum, Aquele momento, acho que foi o momento mais, assim, escuro, assim, da minha vida, porque poderia ser um câncer, mas poderia ser uma infecção viral, uma infecção de garganta, alguma coisa. Para quem não sabe, né, o linfoma ele é um câncer no sistema linfático, e então os nossos linfonodos que a gente tem no corpo todo, eles incham para combater uma infecção no nosso corpo, mas depois eles voltam ao tamanho normal. E os meus estavam inchados, né? Por algum motivo eles não voltaram ao seu tamanho normal. E então poderia ser um câncer ou poderia ser, né, uma infecção, né? Eu falo que esse limbo assim que eu vivi, acho que foi o momento mais difícil para mim, porque quando eu estive de frente assim com a possibilidade de estar lidando com câncer, a primeira coisa que me veio à mente é eu não quero deixar meus filhos, porque acho que pelo menos, tudo que a gente ouviu até agora em relação ao câncer, agora não, né? Mas assim, pelo que a gente cresceu ouvindo, assim, câncer está totalmente associado à morte, né? uhum, Agora, assim, graças a Deus a gente tem, né, a medicina tem avançado, então a nossa geração, na verdade, é a primeira geração de sobreviventes ao câncer. uhum, Mas a gente ouviu isso a vida toda de que era o fim, né? uhum, Então, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: eu vou morrer, eu vou deixar meus filhos precisam de mim. Eu uhum, fiquei muito, muito, muito assim, nervosa e abatida fisicamente, sabe? Sabe quando o nosso emocional, assim, interfere todo no nosso físico? Então,
eu sentia muitas coisas, assim, palpitação o tempo todo, sabe, eu percebia minha vista muito embaçada, assim, sabe, mais do que né, o normal que eu uso óculos, mas assim, foi um momento muito difícil para mim esse começo. Eu lembro muito bem de uma situação assim que eu estava em casa na sala, assim, numa madrugada, logo aí nos dias que eu comecei a saber um pouco mais do que estava acontecendo, né, dessas possibilidades. E tá eu, meu marido e minha mãe sentados na sala, assim, chorando de uma forma devastadora, assim, sem saber o que fazer, sabe? O que vai ser de mim, o que vai ser da nossa família, o que vai ser do nosso filho. E foi um período que, acho que de grande sofrimento. E como eu falei que foi muito rápido, eu acho que quando eu recebi o diagnóstico, parece que eu tinha digerido um pouco mais tudo isso, sabe? Parece que eu fui mastigando assim, a possibilidade, percebendo que talvez o buraco era mais embaixo, sabe? E então claro que quando eu recebi o diagnóstico, o fato de você ter um papel, algo que você pega, algo físico que diz o que você tem, assim, é devastador. Mas eu acho que todo esse período de espera da biópsia, né, do resultado da biópsia, foi assim um período onde eu consegui, sabe, internalizando um pouco que talvez era realmente aquilo que estava acontecendo comigo. Eu percebi o meu esposo, assim, fazendo as pesquisas, que daí depois de eu ter procurado no Google, eu falei assim, eu não vou procurar mais nada na internet, eu não quero saber mais nada na internet. Eu vou, né, brindar minha mente, assim, dessas coisas. Então, meu marido que pesquisava mais, assim, e trazia, assim, e também filtrava também muita coisa, né? Mas o linfoma, ele em relação ao câncer, ele é um tipo de câncer que ele responde muito bem ao tratamento. Então, ele tem uma alta chance de remissão, né, de cura, em torno de 80%, 90%. Então, assim, eu comecei a me apegar a essas coisas, né? Sim. E racionalizando exatamente o que eu estaria enfrentando, né? Então, foi mais ou menos esse processo, sabe? Sim. Que as coisas aconteceram. É difícil, acho que resumir, né, Débora? Porque é muita coisa. angústia, né? Assim, a nossa mente, o nosso coração vai para tudo que é lugar nessas horas, em horas de crise, né? Em horas de notícias difíceis, Sim. assim, né? Então, com certeza. E sabe que eu falo que foi muito rápido, e assim, que bom que foi muito rápido, né? Porque eu comecei o tratamento muito rápido, e nesse caso, como a doença se estrala muito rápido, foi bom ter sido rápido. Sim. Mas ao mesmo tempo foi muito difícil digerir tanta coisa num curto espaço de tempo, Claro, né? De uma dor de garganta para uma quimioterapia, né? Uma quimioterapia, exatamente. Né? Realmente, imagina o choque, né? E como que todo esse tratamento afetou a sua rotina de mãe? Com certeza afeta muito, né? Porque é um tratamento intenso para fazer as quimioterapias, né? E tudo mais. Quais adaptações você precisou fazer no seu dia a dia para realizar o seu tratamento, né? Quais foram os seus desafios para continuar cuidando dos seus filhos, né? Eu acho que essa é uma questão que as mães pensam, né? Aquela coisa de mãe não pode ficar doente é por isso, né? Porque como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Para cuidar dos meus filhos, né? No seu caso, ainda de uma forma muito mais drástica, né? Eu vou fazer um tratamento você precisou fazer um tratamento que deixa você mais prostrada, né? A quimioterapia afeta muito, né? A saúde, enfim. Como que isso afetou a tua rotina, sabe? Como mãe. Conta um pouquinho como que foi esse lado do mãe não pode ficar doente, mas ficou. E aí, o que Débora fez durante esse período todo aí? Eu acho que, assim, primeiro o aprendizado, assim, de desacelerar, sabe? De entender que as coisas
bom, peraí, agora eu preciso olhar para mim nesse momento, que é aquela coisa, né? A gente está cuidando e a gente segue o ritmo, cuidando, e muitas vezes a gente esquece de olhar, né, pra gente. Sim. E ao mesmo tempo, assim, aprender a depender, sabe, de Deus e entender que eu realmente não tinha controle de nada, não tenho controle de nada, né? E da mesma forma de ajuda, assim, porque eu sempre, depois que eu tive meus filhos, eu sempre morei distante da minha família. Então, minha mãe precisou vir para minha casa para me ajudar com as crianças, para que eu pudesse ir para as consultas. Ela veio de outra cidade, Débora, para ficar com você? Isso, veio de outra cidade. Minha família, tanto a minha família quanto o meu marido, são do interior, então minha mãe veio para cá para me ajudar e ficava um tempo, revezava com a minha sogra, depois voltava minha mãe. E assim, eu precisava de ajuda. Não tinha como se submeter às coisas que eu precisava nesses filhos, exames, assim, e tudo mais. E com as crianças, né? Sem ter ajuda com as crianças. Então, a gente precisou, assim, de muitos ajustes em relação à privação de contato, né? Porque aí eu tenho toda a questão da imunidade, então eu não podia ficar saindo, sempre com proteção, né? Então, as crianças também foram muito privadas, assim, da vida normal, assim, né? Do social. E a gente começou a trabalhar isso com prioridade, sabe? Porque era meio que uma questão de sobrevivência. Não, isso aqui é prioridade nesse momento e vamos focar no que precisa ser feito. Mas teve uma coisa, assim, que foi, acho que um ajuste muito difícil para mim, que foi encarar o desmame da Joana. Porque eu precisei desmamar a Joana para começar o tratamento. E a amamentação, assim, sempre foi uma coisa que eu dei muito peso na minha maternidade, sabe? Então, ter que fazer isso sem ser pela minha escolha foi algo bem difícil para mim, né, para eu lidar com isso. E eu tive, assim, muito pouco tempo. Eu tive cerca de 10 dias para fazer o desmame. Ela é muito novinha, então tinha recém feito 1 ano. E eu queria, assim, que esse processo fosse o menos doloroso possível, né? Que tentasse ser o mais gentil dentro do cenário. E graças a Deus, assim, eu pude ver, assim, em cada detalhe mesmo, assim, o cuidado de Deus, sabe? Em todo esse processo, em relação ao desmame dela e em todos os outros, né? Mas o desafio maior, eu acredito que foi bem no começo, assim, das minhas químicas, porque no começo eu fazia a infusão pelas veias ou da mão ou do braço. E eu tinha muita flebite, chama, que é uma inflamação né, nas veias, então eu tinha muita dor no braço. E isso, em alguns dias, assim, me consumia tanto que eu não conseguia carregar ela no colo. Então, é para fazer dormir, né? A criança quer a mãe e, sabe, você não poder carregar porque está sentindo dor e às vezes fazer isso suportando a dor, sabe? Então, foi um momento bem difícil. Mas, graças a Deus, no geral, assim, eu pude continuar cuidando dos meus filhos, sabe? Eu passei mal, assim, em apenas 2 sessões, que foi onde eu precisei de mais cuidado, precisei internar, né, voltar para o pronto-socorro e tudo mais. Mas, no geral, assim, eu consegui manter a rotina de cuidado com as crianças. Claro, né, em alguns dias específicos eu estava mais debilitada e tudo mais, mas eu vejo que em tudo isso, assim, foi bênção de Deus, sabe? Sim. Poder cuidar, porque eu acho que se eu não pudesse, por exemplo, cuidar, eu ia ficar ter que lidar com mais isso, sabe, na cabeça, assim, essa privação de poder cuidar né, das crianças. Então, teve licença desafios. Sim, com certeza. São muitos ajustes, né, de rotina, igual você falou. O detalhe é um detalhe, né, do desmame, mas não é um detalhe pequeno para você, né? Para você era algo que significava muito. Então, mudou,
né? Mudou a rotina, Mudou. mudou a forma que a Joana dormia, mudou assim, né? As coisas. Sim, E assim, teve que aprender a dormir de outra forma. e assim tantas coisas, né? Com certeza foram afetadas, né? Mudadas. E em relação às crianças, Débora, como que foi para você conversar com eles, né? Claro, a Joana, bebezinha ainda, né? O do meio, o Gael tem 4, você falou, né? E É. o mais velho, eu esqueci o Na nome. época tinha 3 anos e É, o Isaac tinha acabado de fazer 9 anos. tá, fez 10 agora, né? Não, ele ainda Ele tem ainda 9. tem Ele 9, ele faz 10 vai no fazer finalzinho 10, do né? ano. Uhum. E como que foi para você, assim, conversar, né? 3 idades tão diferentes, né? Com certeza abordagens muito diferentes para cada uma. Muito diferente. É, como que foi essa conversa que você teve com as crianças? Vocês tiveram um momento ou vocês foram contando aos poucos? Eu, assim, foi muito particularmente com cada um, sabe? Primeiro foi com o Isaac, porque logo ali no começo, na investigação ainda, quando eu soube que eu precisava ser submetida para uma cirurgia para fazer a biópsia, eu falei, bom, a gente precisa contar para ele. A gente sempre teve Uhum, essa forma, assim, né, de não esconder as coisas dele, e assim, ele já tinha uma compreensão melhor das coisas, e ia perceber, já estava, né, percebendo assim, uma mudança na rotina, porque do nada eu comecei a ir para exame, para hospital, para tudo, então assim, não tinha como poupá-lo, né, disso tudo. uhum, Então eu tive uma conversa com ele contando que eu estava investigando algo, que a mãe poderia estar doente. Eu ainda não sabia, mas que a gente estava investigando. E eu contei basicamente isso. Mas eu entendi que, assim, a criança ela não tem muita compreensão, né, das uhum. coisas, assim, dessas coisas. Mas eu pensava, assim, que, bom, ele vai compreender no caminho, sabe? Compreender a gravidade na jornada, sabe? No processo. Com o Gael, na época tinha 3 anos, ele também falei, a mamãe tá dodói, e a mamãe precisa cuidar agora. E como eu tinha a cicatriz da cirurgia, então, assim, para os menores era muito mais o visual, assim, a mamãe tá com dodói. Então, eu utilizava muito da cicatriz para eles poderem compreender Já que eu lembrar. precisava me Uhum. cuidar. E com a Joana, acho que envolveu muito o desmame, sabe? Hum, Eu nesse momento assim de começar o tratamento, e foi muito rápido assim o período que eu precisei desmamá-la, eu saí de uma consulta com a enfermeira e a enfermeira me prensou na parede assim, tipo, você precisava ter feito esse desmame, não podemos marcar sua primeira quimioterapia sem você ter encerrado esse processo. uhum. E eu levei um sacolhão assim dela e eu saí de lá do hospital e falei, não, é hoje. A gente vai colocar um fim. E eu lembro assim de chegar em casa, tomar um banho, dar um banho nela, assim, me arrumei, coloquei uma roupinha bonitinha nela, tirei muita foto desse momento, assim, de despedida, e conversei, assim, muito com ela, né, dentro daquilo que eu pude pôr, assim, sabe, do meu coração para ela, falando, né, filha, mamãe precisa de cuidados agora, não vai mudar o amor, o afeto, sempre vai ter a mamãe por perto, né, naquilo que você precisar, mas agora é hora de dar tchau pro mamãe. E foi assim. Então eu acho que isso também, sei lá, a criança ela absorve, né? Por mais que ela não compreenda, ela Com absorve certeza. o ambiente ali, as coisas. O Então foi afeto. mais ou menos por aí. E, e o impacto mesmo, eu acho que foi em relação ao caminho, sabe? A trajetória. Eu acredito que, sei lá, da metade do tratamento, assim, as crianças estavam entendendo melhor o que estava acontecendo, sabe? Percebendo que aí não era um dia que a minha mãe ia tomar remédio e voltava, não. Era E a avó algo ficou, contínuo, né? que A avó foi precisava. ficando. E a avó ficou, porque a avó vinha passear e voltava para casa. De repente a avó foi ficando, e aí trocava de vó, e assim, a criança que nunca ficava sem a mãe, de repente está tendo que
se acostumar a ficar sem a mãe, né, em casa. Então, foi muita coisa, né, para ele. Sim. Você Mas, percebeu, assim, se você não quiser contar, não precisa, tá? Mas você uhum, percebeu isso impactando eles de alguma forma? Eles, assim, talvez, assim, né, tendo alguma dificuldade ou, em é, relação ao às vezes comportamento, você diz? comportamento ou, né, sentindo, sabe? Quando a criança demonstra de Uhum, alguma forma. Você passou por esses desafios? sim, eu acredito que é, bem na metade do meu tratamento foi um período que eu comecei a me sentir muito cansada. Sabe aquela coisa de você estar na metade do caminho, de qualquer coisa que você está fazendo, Uhum, parece que a gente sente assim aquele cansaço de não estar nem no começo, mas ainda tem uhum, chão pela frente. E foi a partir desse momento assim eu comecei a me sentir muito cansada, fisicamente, espiritualmente, uhum, emocionalmente. E foi exatamente nesse período que eu comecei a perceber assim algumas mudanças no comportamento das crianças, sabe? Então, às vezes uma sensibilidade, né, muito choro daqui por qualquer coisa, uma irritabilidade também, e principalmente agora, no final. É muito engraçado, assim, porque parece que é assim, nossa, que bom que você acabou, porque, né, passou. Mas parece que agora que vem, sabe, assenta a poeira e tipo, e agora, o que que a gente faz, né? Como que a uhum. gente vive, como que a gente retoma a vida. E, e eu confesso, assim, que as últimas semanas, assim, já, dessa questão do final, assim, é onde eles começaram a mais demonstrar, assim, Uhum. dificuldades no comportamento, sensibilidade, em relação às emoções mesmo, sabe? Sim, sim. E é algo, eu acredito, esperado, né, Débora? Não é algo que é, Sim, digamos, nossa, o que está acontecendo, né? Eu acho que é não, totalmente esperado, não só das crianças, como dos adultos envolvidos, né? sim, Existe muita graça para todas essas pessoas, né, envolvidas que estão, sim, né, tentando se expressar ali, né, de alguma forma e quanto exatamente. mais os pequenos, né, que não sabem ainda, né, se expressar, enfim, as crianças, Expressar, né. E isso que você falou de agora que as coisas parece que se assentaram, que daí vem, né. Eu acho que isso também é, é a coisa da poeira que vem depois que o carro passa. E daí é, fica aquele, né, nevoeiro, mas faz parte também do reajustar, eu acredito, né. E sim, você com falou da sua certeza. sogra e da sua mãe que vieram te ajudar durante esse Uhum, período. Você percebeu sim, outras pessoas se aproximando para te apoiar e para te afagar nesse momento, né, assim, de alguma forma? Você teve esse tipo de ajuda? sim. Em primeiro lugar, assim, meu marido, né, Uhum. teve que segurar muitas pontas, Sim, sim. né, tanto comigo quanto com as crianças, né. Uhum, E minha mãe e minha sogra sempre revezando aqui comigo, né, nessa ajuda com a casa, com as crianças. uhum, Eu tive também duas amigas, assim, que também passaram pelo linfoma. E uma que era da minha igreja anterior e outra que se aproximou há pouco tempo antes de eu descobrir o diagnóstico. E elas tiveram o mesmo tipo de câncer que eu. Então, assim, nesse processo elas foram meio feias, sabe? uhum. E, coincidentemente, as duas, é, durante o meu processo, estavam grávidas. Então, assim, olhar para a vida delas era uma esperança para mim, sabe? Sim, sim. E foi muito importante tê-las nesse momento. Mas eu acho que o principal mesmo, em relação a esse apoio, foi da comunidade, Hum, sabe, da igreja. Eu, desde ali que eu tive o diagnóstico, meu marido me chamou até a frente, é, e explicou mesmo para a comunidade o que estava acontecendo, assim, sabe, não faltou transparência da nossa parte em relação ao que estava acontecendo com a gente. uhum, E
Então, assim, a igreja teve a oportunidade de chorar comigo, de lamentar comigo, de se envolver nesse processo, sabe? Uhum. E assim, eu recebi muita, muita ajuda. Eu recebia em casa semanalmente uma cesta de orgânicos para que eu Uau. pudesse cuidar da minha alimentação. Eu recebi diarista para me ajudar com as demandas da casa, fora as mensagens, né, de carinho, oração, assim, não só da igreja local, mas de tantas pessoas, assim, que a gente tinha algum contato, que a gente, né, de outras igrejas do Brasil afora. Puxa, Débora, estou orando por vocês, estou orando pela família de vocês, estou orando pela Débora. Isso, assim, eu não consigo nem dimensionar, sabe? Tanto que de oração que eu recebi das pessoas e demonstração, assim, de carinho, sabe? Uma comidinha aqui, um bolo, um agrado. Eu percebi também muito cuidado, assim, que a igreja teve em relação com as crianças, sabe? De tornar isso mais leve de alguma forma para elas, sabe? Uhum. Às vezes levando para passear, ou então, às vezes alguém vinha e presenteava, sabe? Principalmente ali no final do ano, assim, que é aquela época de Natal e final de ano que a gente não Sim. pode estar com a família, sabe? E então minimizar, sabe, Uhum. o impacto, assim, isso foi muito precioso. E da mesma forma, assim, a igreja celebrar comigo nesse final, né? Então, eu sempre falo, assim, que o cuidado que eu recebi por parte da igreja foi, assim, a personificação do cuidado de Deus comigo, sabe? Que lindo. Sabe, tornar tudo visível. Sim. Mas acredito que tudo também em relação a essa transparência, sabe? Foi, assim, demonstrar minha vulnerabilidade também, porque eu realmente precisava de Sim. ajuda. Uhum. E então, e em relação à celebração do final, né? Contando rapidinho o que Conta, aconteceu. conta como foi o final. Na minha última quimioterapia, algumas irmãs ali da igreja se organizaram para fazer uma carreata. Então, eu estava saindo do hospital, eu percebi que tinha uma movimentação ali de mulheres com bexiga, com um buquê de flores, presentes, assim. E aí eu percebi que, né, fui reconhecendo elas a partir do momento que eu fui chegando mais perto. E elas escreveram no vidro de trás do carro, Buzine, última quimioterapia da Débora. Então, e do hospital do Erasto até a minha casa é uma distância bem razoável, assim. Então, elas vieram assim atrás, buzinando, fazendo a carreata. E no decorrer da carreata, eu fui percebendo assim as pessoas do trânsito se envolvendo e buzinando e celebrando comigo, fazendo gestos assim de agradecimento a Deus né, por ter vencido isso. Uhum. Pessoas que vinham do lado assim e me desejavam saúde, sabe? E ao mesmo tempo ali solidarizando com tudo que eu estava vivendo ali. Então foi muito precioso ver o curitibano Aham, tá vendo? Curitibano não é tão frio. solidarizando, assim. A fama não é, né, de ser. Então, foi muito especial, sabe? Perceber que, e, gente, isso é só Deus, Que né? lindo. Pra colocar isso no coração das pessoas, né? De quem nunca me viu ali se solidarizar e agradecer a Deus, que isso que era mais bonito, assim, eu via as pessoas agradecer, fazendo gestos, assim, sabe? Tipo, Olha, não, é irmãos, Deus, né? sabe? Irmãos, muitas Isso vezes é irmãos, maravilhoso. né? Reconhecendo que aquilo é o Senhor, né? Fazendo. Sim, Que bênção, né? sim, E como que foi foi muito para você precioso. receber ajuda, assim, no início, principalmente, que eu acho que depois talvez acostuma, né, a ter outras pessoas te ajudando em tudo, assim, mas você foi de fazer tudo praticamente sozinha, né, numa cidade longe da família, dando conta, que ele dá conta entre aspas, né, gente? Que vocês que Não, é. acompanham o podcast sabem que aqui a gente não é super mulher que dá conta de tudo, não. Mas assim, É. a mulher, né, brasileira, que vai, né? Virando, né? Que vai se virando, né? Vai fazendo o que tem que fazer ali.
Foi difícil para você aceitar ajuda, Débora, no início ou não? Você não teve esse problema? Olha, sabe uma coisa muito que me veio à memória agora? É, lá no começo, assim, quando eu percebi que eu estava lidando com câncer, às vezes eu não tinha palavras para orar, sabe? Uhum. E às vezes quando eu estava nesse momento, assim, eu escrevia, sabe? Deixava as palavras ir, assim, e ia escrevendo algumas orações. E uma das minhas primeiras orações escritas, assim, de um momento onde parece que eu não tinha nada para falar para Deus, sabe? Eu lembro de escrever exatamente isso. Deus, me deixe perceber o teu cuidado comigo nos detalhes, sabe? No sorriso dos meus filhos, no dia a dia, com as pessoas que estão ao meu redor. E tão pouco tempo depois eu olhar para aquela oração e ver que Deus estava, sabe, se mostrando presente por meio das pessoas, isso foi sabe, veio muito de encontro ao meu coração, porque como eu sempre estive longe da família, então é isso que você falou, assim, obrigada a me virar nos 30, com uma, com duas, com três crianças, e assim, e se virando. E não era muito do meu feitio pedir ajuda. Então, isso também foi trabalhado no meu coração, sabe? De, não, eu preciso de ajuda nesse momento. Sim. Então, eu percebi que, né, em todo esse processo também, Deus trabalhou comigo em receber, porque às vezes a gente tem dificuldade, né, de, não, eu tô precisando de ajuda, mas parece que eu não quero incomodar a pessoa que está do meu lado, né, que poderia me ajudar. Então, eu percebi, sim, o trabalhar de Deus no meu coração para receber ajuda e perceber que isso era cuidado dele comigo, sabe? Sim, era a resposta daquela oração, né? E daí, como não Resposta da oração. aceitar, né? Deus respondendo, né? Exatamente. Que lindo isso, né? Exatamente. Deus já fez você orar daquele jeito, porque ele sabia que você precisava de ajuda, né? Exatamente. Que ele ia responder assim, Exatamente. né? Que lindo. Sim. E falando, já que você falou de oração, né? Queria falar um pouquinho, assim, sobre essa parte, assim, do teu relacionamento com o Senhor nesse processo, né? Uhum. Como que a sua fé te sustentou durante esse período, ou talvez você se sentiu desafiada nesse processo todo, né? Abalada, se teve ou não teve alguma crise de fé nesses meses aí, né? Você se sentiu fortalecida, confortada pelo Senhor? Você se sentiu sozinha? Como que foi nessa tua dinâmica de filha de Deus? Como que Sim, tem sido, né? Como que foi, né? Você pode compartilhar com a gente? claro. O processo, assim, foi muito especial, assim, sabe, para mim. Porque eram muitas incertezas, né? Sim, Eu não tinha certeza do que iria acontecer comigo. E por mais que eu sempre fui uma discípula de Jesus, a gente em casa, em família, sempre buscando ensinar, né, os nossos filhos com intencionalidade, amar a Jesus e tal. Eu não tinha certeza do que me esperava, sim. né, pela frente. Uhum. Se eu ia vencer, às vezes até a gente espera, né, às vezes o cristão ele espera que Deus, sei lá, faça um milagre assim, de uma maneira assombrosa e não porque Deus vai fazer. E, e eu e eu experimentei do milagre de Deus através do meu tratamento, sabe? Sim, E eu acredito que o tratamento foi um milagre, porque a medicina, né, quem dá sabedoria para os homens é Deus. Então, foi assim que Deus quis operar na minha vida, né? sim. E, inclusive, o meu tratamento era de 6 ciclos de quimioterapia, e cada ciclo eram 2 aplicações. Então, no total, 12.
E depois da minha quarta quimioterapia, eu tive que fazer um exame chamado PET-scan, que é um exame de imagem, onde ele vai mostrar tudo, se tem alguma célula cancerígena. E eu me lembro muito bem, assim, sabe, do meu nervosismo, assim, da minha ansiedade naquele dia para fazer o exame, porque eu tinha uma expectativa de estar bem, mas e se eu não tivesse o resultado que eu estava esperando, sabe? Uhum. E graças a Deus, assim, nesse exame, depois, alguns dias depois, eu peguei o resultado e eu pude ver que o exame saiu limpo, não tinha mais nenhuma célula de câncer Glória no a meu corpo já Deus. a partir da quarta quimioterapia. Uau, Então, assim, Deus foi Deus rápido. agindo na minha vida. E foi essa maneira que ele escolheu para operar o milagre, né, na Glória a minha vida. Deus. Aham. Então, sabe, não sei se você já ouviu aquela música dos Arraiz que fala somente uma fé que se abalou, inabalável é. Então, é isso, sabe? Perceber, assim, que é a fé nas minhas vivências e não por aquilo que eu acreditava, sabe? E foi um período, assim, de aproximação de Deus, mas não de uma aproximação para querer algo, sabe? Uhum. Porque muitas vezes a gente se aproxima, né? Na dor a gente se aproxima mais de Deus, mas às vezes a gente se Cura. aproxima querendo que Deus intervenha, né, na nossa situação. Mas eu percebi, assim, que eu queria buscar mais, eu queria me relacionar com Deus de uma forma diferente, sabe? Buscar conhecer a Deus de uma forma diferente. E por mais que eu me sentia, às vezes, tão escassa, assim, parece que eu não tinha nada para levar para Deus. Porque tinha dias que realmente parece que eu não conseguia orar, eu não conseguia pôr palavra nenhuma em oração. Às vezes nem chorar, sabe? Uhum. E, e teve um momento assim muito importante que, se eu não me engano, foi no dia que eu recebi o diagnóstico. Eu estava indo para consulta e era o dia que eu ia receber o diagnóstico, né? Saber se eu tinha um câncer ou não. E eu li uma devocional no livro Para Mães Ansiosas, Sim. um devocional escrito pela Alessandra de Carvalho. Eu não conhecia o testemunho dela. Ela fez uma oração pedindo 3 coisas para Deus. E na ocasião, ela pediu para que as filhas dela não perdessem a fé, que Deus desse ombros largos para o marido dela, para suportar, né? E que ela não pudesse envergonhar o evangelho. E sabe, e eu percebi assim, meu Deus, naquele momento onde eu não sabia o que orar, Deus eu deu. li aquilo e falei assim, eu faço disso a minha oração, Sim, dessas palavras a minha que oração. lindo. Eu comecei a pedir a Deus, assim, que os meus filhos percebam o cuidado de Deus, que eles vejam o que Deus está fazendo na minha vida, na nossa família, nesse momento, e que a fé deles seja fortalecida a partir disso que eles estão vivenciando. Que o meu marido pudesse confiar em Deus e, né, ali diante do cenário, né, da plantação, trabalhando, demandando e tal. E eu lembro de uma situação, assim, de falar assim, amor, vamos descansar em Deus, descanse em Deus, que a igreja é Ele quem vai sustentar a igreja, é Ele quem vai trazer as pessoas nesse período. Confia que é, né, Deus que vai fazer tudo isso, não é pela gente, não é pelo nosso, pelo seu esforço. E para mim, assim, eu pensava, não, meu Deus, eu quero não envergonhar o seu evangelho, eu quero honrar o Senhor em meio à minha dor e ao meu sofrimento. Então, assim, naquele momento onde eu não sabia como orar, eu trouxe isso como a minha oração. E assim, foram dias extremamente difíceis, teve momentos muito desafiadores, mas hoje eu olho para trás, assim, e não só olhando para trás, eu podia dizer isso no presente, sabe? No momento. Apesar da dor, apesar do meu sofrimento, apesar
de tudo estar caótico naquele momento, tinha uma coisa que eu podia ter certeza que era a presença de Deus, sabe? Junto comigo. Uhum. Que foi isso que ele nos prometeu, né? Ele não me prometeu curar do câncer, ele não tinha me prometido nada, que Deus nos deixou. Ali Jesus, em Mateus 28, fala, né, que Jesus estaria com a gente até o último dia, até o fim. Então, sabe, desfrutar da presença dele, que é real e que foi real em todos os momentos ali dessa minha trajetória, sabe? E isso foi muito precioso, assim, Uhum. deixou... os desafios não ficaram mais leves, assim, no sentido de deixou de ser desafio, não, tá tudo certo. Não, foi desafiador, foi Claro. triste, foi, Uhum. mas assim, mas poder perceber e contar com a presença de Jesus em tudo isso foi precioso demais, né? É precioso, porque não foi, né? Continua sendo, né? Sim, sim. Que experiência magnífica, né? Poder perceber realmente a presença dele, né? Exato. Você durante esse período. E como que você vê, assim, você falou, né, da igreja, né? Nesse período, você e seu marido à frente, né? Liderando Uhum. a igreja, você sendo abraçada, sendo cuidada, né? Você experimentou em primeira mão esse cuidado. Então, como que você acha que a igreja, né, o corpo de Cristo mesmo, como comunidade, pode acolher melhor mães que estão passando por situações de sofrimento como essa? Olha, eu poderia dizer assim que estar atento, né, às necessidades de quem está ao nosso redor, Uhum, ser intencional, sabe, em, em fazer algo, em demonstrar carinho, em demonstrar por atitudes, assim, cuidado, né, com quem sim. está ao nosso redor, mas, mas tem algo, assim, que eu penso que é só um milagre, que é o fruto da presença de Jesus. Hum, Eu li recentemente um livro do John Marcomer, uhum, que é Praticando o Caminho, uhum, e, e o nosso desafio é estar com Jesus. uhum, E a partir do momento que a gente está com Jesus, a gente aprende e se torna como ele. sim. Uhum, E se a gente se torna como ele, só assim a gente vai poder fazer o que ele fez, o que ele faria. uhum, Então, só por meio dele mesmo que a gente pode agir na direção das pessoas, né, das mães que sim. estão precisando, que estão sofrendo, agir como Jesus agiria. Uhum, uhum. Dar espaço, né, para elas Sim, chegarem com suas dores, né, e serem frágeis e vulneráveis, né? Assim exatamente. como você compartilhou que você e seu esposo foram na frente da igreja e foram vulneráveis, né? Sim. Compartilharam dessa árdua caminhada que vocês iriam enfrentar como família, né? Dos desafios que vocês Uhum. estavam vendo, né? Na frente de vocês. Eu acho que esse espaço de poder ser vulnerável precisa haver dentro da igreja, né? De poder ser Sim, frágil, de poder ser fraco, sim. né? E Da mesma forma de quem está passando, né? sim, Para que quem esteja ao redor perceba, né? isso, exato, né? Porque às vezes é muito fácil a gente se A gente esconder, né? E não, maquia, não tá acontecendo nada, aham, tá tudo mais, mas né? muitas vezes Tá é tudo porque a certo. igreja não nem sempre né? Dependendo dos ambientes, nem Uhum. sempre é um lugar onde as pessoas se sentem seguras para expor Sim, suas fragilidades, até quando é uma questão de doença física, né? sim, Então é importante, né, a gente olhar para as nossas comunidades, né, e pensar assim, sim. será que nas minhas interações com as minhas irmãs em Cristo, né, a gente está falando de mães aqui, né, Uhum. eu tenho Sim, sido, eu tenho tido esse olhar de Jesus, né, como você falou, né, como Jesus, né,
de olhar para elas buscando saber como elas estão de verdade, né? Que elas possam se sentir seguras para compartilhar comigo das suas dores e sofrimentos, né? E não só saber, É um olhar sem julgamento, né? Isso, exatamente E isso. é um olhar sem julgamento, Uhum, porque Jesus não vai nos julgar, né? Ele vai agir, ele vai acolher. uhum, E até para a gente poder estar atento e agir com intencionalidade, né, na direção de quem está precisando, uhum. a gente precisa primeiro, né, pensar como que Jesus agiria. E é só através do relacionamento, Sim, só estando com conhecendo, né? ele. Só estando com ele que a gente é capaz de fazer isso, né? Exatamente. E é fazendo, né, Débora? Não é esperando algo acontecer e tipo, ai, agora eu tô pronta para ser como Jesus. A gente vai aprendendo enquanto faz. É no caminho, é aprendendo no caminho. Vai aprendendo no caminho, né? Eu gosto muito desse escritor que você mencionou. Eu leio muitas coisas dele também. É bem essa pegada mesmo de ir fazendo e aprendendo, né? E como igreja, eu acho que é por aí mesmo. Que legal, Débora. Você tem mais alguma coisa assim, se você gostaria de falar para aquela mãe que está te ouvindo, que talvez está agora passando por uma situação de enfermidade, que está passando pelo momento mais difícil, talvez, né? Ou de descobrir, ou de estar naquela fase do tratamento que ainda não sabe se vai ficar bem. O que você poderia dizer para essa mulher hoje? Desfrutar da presença de Jesus. Uhum, Acho que isso, assim, é o principal, sabe? uhum, Porque com ele, a gente continua passando pelo desafio, mas ele dá o sustento que a gente precisa, ele dá a força que a gente precisa, ele dá tudo que a gente precisa para se submeter ao que a gente precisa submeter, né, em relação ao tratamento, em outras coisas. Mas eu acho que é desfrutar dessa presença, sabe? Perceber que ele está com a gente, mesmo lá nos nossos dias mais difíceis, ele não está longe de nós. Amém. Que é isso que eu tenho Amém. para dizer. Amém. O evangelho é isso, né, Débora? É isso. É simples e é profundo. Lindo, querida. Uhum. Obrigada, viu? Se as ouvintes quiserem continuar te ouvindo e acompanhando um pouco da tua jornada, onde que elas te encontram? Eu me encontro no Instagram, meu arroba é sinceramente mãe. Estou por lá compartilhando um pouco dos meus desafios e da minha jornada, né? Como mãe de 3, por si só já é muito desafiadora, mas também compartilhando um pouquinho né, do que eu vivi e do que eu tenho vivido e aprendido também, né? Em relação a tudo isso. Bem legal, gente. Acompanhem lá a Débora. É um Instagram muito gostoso de acompanhar. É leve, alegre, apesar dela falar, né, de um tema difícil como esse, né? Como ela trouxe aqui, ela consegue fazer isso com muita graça e leveza. Obrigada, Débora. Que o Senhor abençoe muito a sua vida, a sua jornada nessa fase de pó que ficou depois que o carro passou. Que o Senhor te ajude a assentar as coisas aí, que o Espírito Santo vai te guiando. E você, querida ouvinte, obrigada por estar aqui com a gente mais uma semana. Que o Senhor te abençoe muito. Lembra de compartilhar esse episódio com aquela amiga que você sabe que precisa ouvir essas verdades tanto quanto você. E que esse episódio chegue a mais mulheres e assim o Evangelho e o Reino de Deus avance através de mães que vivem pela graça. Uma semana abençoada para todas vocês.